Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Nada é impossível para o Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 124. É o salmo que estamos meditando. Estamos nos Cânticos da Peregrinação. Vamos até o Salmo 134. São os salmos da peregrinação. O Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que podemos ler nesta hora, que vamos meditar, que nossos corações, nossas mentes estejam voltadas ao Teu querer e à Tua vontade, Pai. Que nossa mente, nosso coração esteja realmente disposto, ó Deus, a aprender mais da Tua palavra. Fala conosco, é assim que eu lhe rogo nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Se o Senhor não estivesse ao teu lado, onde você estaria hoje? Feche os teus olhos e pensa sobre isso um pouquinho. Se o Senhor não estivesse com você, o que seria da sua vida? Se o Senhor não tivesse te trazido aqui hoje, o que estaria acontecendo na tua história? Lembrando os irmãos que os cânticos da peregrinação são naquele momento já da velhice de Davi, em que ele agora é perseguido pelo seu filho Absalão. E nesse momento, Davi ele está remontando a sua história e vendo as grandes coisas que o Senhor fez na vida dele. Como o Senhor esteve presente na vida dele, oferecendo proteção, oferecendo cuidado, oferecendo livramentos, coisas espetaculares que o Senhor fez e faz até hoje em nossos dias. O Senhor tem feito assim. Eu não consigo entender quem não consegue adorar a Deus e buscá-lo. Eu não consigo entender quem não consegue parar um momento para orar, ler a palavra, meditar e ser fortalecido pelo Senhor. Essa expressão, se não for o Senhor, se o Senhor não estivesse na minha vida, eu já teria sido destruído. Eu já teria me destruído. De todas as formas. Este salmo é uma confissão de total dependência de Deus. É um reconhecimento de que o Senhor nos livra. Que o Senhor, Ele age com a mão poderosa dEle em favor de nossas vidas. Existe um pensamento teológico hoje, que é um pensamento de que muitas pessoas falam, você não pode
agradecer esses livramentos de Deus, porque Deus livra você, mas não livra os outros. Mas cada um vai ter um tratamento do Senhor. O Senhor, Ele sempre está atuando no mundo, mostrando e revelando a glória dEle e o poder dEle. O salmista é alguém que reconhece que o Senhor esteve e está ao lado dele. Nós precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus, amém? Nós precisamos aprender. É isso que vai acalmar a tua alma, é isso que vai diminuir o seu estresse, é isso que vai tirar você da angústia e da depressão. É essa crença, é essa verdade. Você pode contar com a mão estendida de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém, irmãos? A palavra de Deus está dizendo isso. Davi não está dizendo que a vida dele foi sem problemas. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que na dificuldade o Senhor estendeu a mão dele. Amém? Eu e você precisamos ter essa disciplina de reconhecer a bondosa mão de Deus. Sem Deus nós não podemos fazer nada. O apóstolo Paulo, quando ele entra em Atenas, ele vai pregar aos sábios de Atenas, e quando ele sobe para pregar, ele diz que em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Então, nada do que foi criado pôde ser criado sem Cristo. Tudo que foi criado foi por causa da bondade e do amor de Deus para com a vida humana e a nossa vida particular e individual também. Amém? Então nós precisamos ter essa certeza. Em que você sustenta a sua vida, meu irmão? Você sustenta a sua vida na falta ou na segurança de Cristo Jesus? Então, o Salmo antigo diz: que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Amém? Já desfruto, mesmo no mundo em meio ao caos, em meio às trevas, em meio a tanta impiedade, eu e você podemos desfrutar da bondosa mão de Deus, da graça maravilhosa do Senhor. Aleluia, né, irmãos? Essa é a verdade do Evangelho. Você não precisa barganhar com Deus. Você precisa reconhecer Deus na sua vida. Se não for o Senhor, nem teríamos existido. Outra coisa que esse texto diz para mim e para você, é que o nosso Deus, Ele é grandioso. Ele é poderoso, amém? Ele é grandioso, Ele é poderoso. Olha o que Ele diz assim, no verso 3. Eles nos teriam engolido vivos. Verso 4. As águas nos teriam submergido. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. É meio desesperador isso aqui, não é não? Você já tomou capote na praia, né? Já deu umas capotadas na praia? Vai aquela onda assim, de repente você pega e você tenta levantar, ela vem de novo, aí você cai, bebe um monte de água salgada. Às vezes tem uns que precisam de alguém lá para ajudar a sair, não é assim?
Deus é o nosso salva-vida nesse mundo cruel, aleluia. Glória a Deus, Ele é o nosso salva-vida. Quando você achar que as coisas estão por um fio, estão para terminar, o Senhor, Ele tem poder para te tirar de qualquer caos na sua vida. Ele não nos deixará naufragar em nossa fé. Martinho Lutero escreveu no hino Castelo Forte: se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Castelo forte é o nosso Deus. Aleluia. Não está dizendo que você não vai ter problema. Não é isso. Andar com Deus não quer dizer que você não vai ter problema. Mas andar com Deus é você ter um castelo forte, uma força poderosa que lhe estende a mão quando você precisa. O que nós precisamos como igreja é ensinar isso às pessoas. Para que as pessoas parem de ter a fé de bambu, que vai para um lado e vai para o outro. A gente não pode ter essa fé de bambu, que bate um vento, vai para um lado, bate o vento, vai para o outro, não. A fé do cristão é o cedro, é a aroeira, não enverga. Bate a chuva, bate o sol, vem até a queimada, mas ela fica de pé. Impressionante, né, queridos irmãos? Essas duas árvores são impressionantes. A sequoia, a nossa fé precisa ser como essas árvores, que precisam ter raízes profundas, mas nós temos que confiar em Deus. Amém, irmãos? Levanta suas mãos aos céus, vamos declarar isso. Vamos dizer ao Senhor, coloca a mão no teu peito e diz assim: eu vou confiar e descansar em Deus. Amém, irmãos? Ele é a tua segurança. Mesmo se as águas quiserem nos submergir, mesmo se os inimigos quiserem nos devorar, vai ter batalha. Amém? Mas quem te sustenta é o castelo forte, Jesus Cristo, aleluia. Ele sempre nos sustenta. Olha o que ele ainda diz para mim e para você. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Quando eu era criança, a gente tinha cachorro. O nome do cachorro chamava Ringo. Não sei de onde que veio esse nome. Ringo. E tinha os pintinhos, né, das galinhas. Um dia o Ringo pegou um pintainho desse e ele balançou para cá, e aquele bichinho lá, e aí a gente gritando: larga Ringo, larga Ringo, larga Ringo. Aí o Ringo largou o pintainho ali para aquele lado ali, na hora que sai aquele bichinho cambaleando. Eu virei para minha mãe: mãe, acho que ele morreu, mãe, acho que morreu. Não, pega ele lá, vamos trazer para cá. Colocando na caixa de sapato, virado e tal, e aquele bichinho que parecia que estava morto ali, porque o cachorro tinha pego ele. Passou um dia, passou 2 dias, ele voltou a andar. Ele cresceu, se tornou um lindo galo lá em nossa casa. E ajudou muito a fazer com que tivesse ovos e bastante pintainho também para crescer, para a gente comer. Porque é bom demais morar assim, né, irmãos? No meio onde tem uma fazendinha, tinha um quintal, era bom demais isso. E eu pensando assim, lendo esse texto hoje, lembrei dessa história. E eu queria falar para você, querido irmão, mesmo se você estiver na boca do devorador, o Senhor é aquele que te guarda e te livra, amém?
e Ele te coloca em pé. Ele te sustenta. Porque o nosso Deus é poderoso sobre tudo e sobre todos. Você não tem que temer. Você não tem que temer. Quantos crentes hoje estão debaixo do comunismo, mas estão firmes no Senhor? Gostariam de estar dentro de uma igreja, louvando com o povo de Deus, e não estão, mas estão firmes com o Senhor Jesus Cristo. Tem muito crente que fica com medo das coisas, e a gente não tem que ter medo. Porque o Senhor é Deus forte. Amém? O meu Deus é um Deus forte. É um Deus forte e poderoso. Nós não escapamos do vale da morte porque nós éramos ágeis. Nós escapamos do vale da morte porque o Senhor quebrou e despedaçou a armadilha aonde estávamos cativos. Glória a Deus. Amém? Não é porque éramos ágeis. Não. É porque se não fora o Senhor, teríamos sido destruídos. Então, se nós estamos aqui nesta noite, nós não fomos destruídos. Amém? Nossa família não foi destruída e não será em nome de Jesus. Porque Ele tem nos tirado, Ele tem nos guardado e Ele nos colocará cada dia mais na presença do Senhor. Por isso que eu e você não precisamos temer, nós podemos descansar na sombra do Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, que sempre cuidará de nós. Por último, o Salmo termina: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus, amém? O nosso socorro está no nome do Senhor. Essa precisa ser a nossa confissão de fé diária. O meu socorro está no Senhor, amém? Esse vai ser o versículo de amanhã que eu vou postar. Que eu posto e envio todo dia um versículo. Vocês recebem? Quem recebe? Quem não recebe, todo mundo recebe, amém. Compartilha, coloca no seu status, coloca no seu story. O meu socorro está no nome do Senhor. Por quê? Deus não falha. Fala comigo, Deus não falha. Deus não falha. E não falhará. Oh Senhor, louvado seja o teu nome, amém? Como eu fico maravilhado de ver quantas coisas o Senhor tem feito, como o Senhor é bondoso, é maravilhoso, é compassivo, é cheio de graça, é cheio de amor, é cheio de poder. Deixa eu explicar algo aqui para vocês nessa noite. Quando eu e você reconhecemos Deus como o nosso protetor, gente, isso é para trazer descanso à tua alma. Feche teus olhos, coloca a mão no teu peito e fala agora, diz assim: descansa, alma minha, Deus é o nosso socorro. Fala comigo, igreja. Descansa, alma minha, Deus está no socorro. Vamos falar com fé. Descansa, alma minha, Deus está no controle. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso sustentador. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos abençoa todos os dias. Então, querido irmão, querida irmã, nessa noite nós somos chamados a aprender a ter uma confissão de fé poderosa. Uma confissão verdadeira, não apenas com os nossos lábios, com a nossa mente, mas com os lábios, a mente, o coração, com a alma, de dentro para a alma. Louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, confiar nele, depender dele e saber que o Senhor está ao nosso lado.
e estará conosco até o fim. Aleluia. Queridos, eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos. Isso traz consequências enormes para a alma, porque a gente perde muita direção, perde alguém que você pode contar, alguém com quem você pode compartilhar e conversar, e isso gera em você muitas inseguranças na vida. Então eu era muito inseguro, eu comecei a gaguejar, desenvolvi dislexia, tinha dificuldades enormes. Mas quando o Senhor falou comigo de que eu podia descansar nele, de que eu podia confiar nele, e de que ele me livraria de toda e qualquer armadilha que se levantasse na minha vida, eu aprendi, queridos irmãos, que isso era para curar as feridas da minha alma. E Deus cura, aleluia. Deus cura. Deus cura, o Espírito Santo de Deus nos cura. Ele vai tirando aquelas infecções, aquelas dores da alma, Ele vai tirando essas coisas e vai colocando em nós essa alegria do céu. Vai nos levando a entender o tamanho deste amor, o tamanho deste cuidado, o tamanho desta graça. Guarda isso no teu coração. Você chegou até aqui hoje em vida, não é porque você foi o mais inteligente, o mais ágil, mas é porque o Senhor estendeu a mão dele para você. E Ele te levantou, te sustentou. E o Deus que faz isso, nos levará até o fim. Amém? Amém? Que essa seja a tua fé e a tua confiança plena no Senhor. Deus está ao nosso lado. Se o Senhor não tivesse nos livrado, não estaríamos aqui. Mas Ele nos livrou para que nós possamos falar às pessoas: existe um Deus que cura e nos ergue. Amém? Eu não sei qual foi o laço, a armadilha que você caiu. São tantas e infinitas. Às vezes são falsas crenças. Às vezes são traumas. Tem gente que teve papai e mamãe, mas cresce com uma revolta de papai e de mamãe. Porque não consegue entender que eles são imperfeitos, como você também é. Eles fizeram o que puderam. E amém por isso. Quem te guardou e te livrou foi o Senhor. Meu socorro está no Senhor. Saia daqui crendo nisso, declarando isso na tua vida. Amém? Não tem algo mais poderoso do que isso na sua vida. E se Ele fez isso até hoje, Ele fará até o fim. E como que Ele faz? Faz por meio da oração, no meio da adoração, no meio do louvor. A gente não acabou de cantar, creio que Tu és a cura. E Ele verdadeiramente é a cura. Poderosa, transformadora, reformadora. Então nessa noite a gente é convidado a reconhecer e sairmos daqui totalmente dependentes do Senhor. Faça isso. Feche teus olhos. Fala com teu Pai. Agradeça a Ele todos os livramentos que Ele te deu. Agradeça a Ele todas as vezes que Ele estendeu a mão sobre a tua vida. Agradeça a Deus todas as vezes que Ele te guardou, que Ele te libertou. E afirma que você vai continuar confiando e descansando na onipotente mão
do Senhor, o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom ler a Tua palavra e saber, ó Deus, que a Tua palavra, ela é um antídoto poderoso de traumas, de falta da fé, de pessimismos, de murmurações. Como é bom saber que a Tua palavra nos cura e nos liberta, ó Santo Deus. Nesta noite, Senhor, que esta palavra venha verdadeiramente libertar, ó Deus, os corações, para que possamos realmente confessar que Tu és a nossa cura, Tu és o nosso socorro, que nós podemos confiar em Ti, que o Senhor sempre nos livrará e nos guardará. Fortaleça, ó Deus, cada coração, cada vida, cada família, e que nós andemos sempre confiados e declarando que confiamos em Ti e descansamos no Senhor. Nós Te rogamos por todas as Tuas bênçãos e dádivas e graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós Te louvamos e agradecemos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.